Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco e o Centro de Convenções está recebendo, desde o dia 1º de outubro, dezenas, centenas, milhares de pessoas na 13ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. O educador Paulo Freire está sendo homenageado em memória pelo seu centenário. E também, em vida, a poetisa Cida Pedrosa está recebendo homenagens. As atividades estão acontecendo de forma presencial e também dentro de um ambiente virtual. Para falar sobre a Bienal e também sobre o acesso à leitura, estamos recebendo hoje no programa Débora Echeverria, que é gerente de articulação e planejamento da Rede de Bibliotecas pela Paz da Prefeitura do Recife, e também o Schneider Carpegiani, que é o curador da Bienal. Então, lembramos ainda que o Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM 820 kHz, a Rádio Paulo Freire. Isso no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bem, 2021, o ano em que a história começa. Qual a dimensão desse slogan, Schneider? Quais os marcos que se descortinam neste ano 21 do século 21? É curioso, Valdir. Primeiro, queria agradecer o convite para participar do programa e falar um pouco sobre a Bienal. Esse slogan, na verdade, ele surgiu justamente na virada de 2020 para 2021, quando a gente estava pensando sobre qual tema debater na Bienal. E nas últimas edições, há uma preocupação muito grande da produção da Bienal e da curadoria de fazer com que a programação ela seja um espelho do que esteja acontecendo na sociedade. E a gente entrou nesse período completamente absurdo, né, que já vem dos últimos anos, mas com a pandemia. E essa pandemia, eu acho que ela marca, de certa forma, o início do século XXI para a gente. A gente sempre pensou que houve vários marcos que deram início para o século XXI. A gente pensou no 11 de setembro, a gente pensou no crash de 2008 das bolsas, mas esse ano eu acho que a pandemia ele fragmentou uma das principais marcas que era do século XX, que era a nossa capacidade muito rápida de movimentação. A gente, do século XX, a gente conseguiu estar de um lado para o outro do mundo num período muito curto de tempo. Essa ideia de que o mundo era muito pequeno, né? Isso acabou se fragmentando de um ano passado para cá. E também, eu acho que marca também, por coincidência, a gente está há 100 anos de um processo também de recuperação de uma pandemia, que foi a gripe espanhola. Então, assim, eu acho que é como se a gente tivesse, de alguma forma, entrando numa outra engrenagem, como se a história tivesse que dar um restart. A gente não sabe se vai para melhor ou para pior, mas, de alguma forma, a gente deu um restart. Assim, toda a nossa rapidez e a nossa forma de achar, olha, a gente tem controle da natureza, de tudo, com a tecnologia, caiu por água abaixo, de níveis diferentes, claro, mas eu acho que é importante a gente pensar esse slogan provocativo. O ano que a história começou, né? Que a história ela sempre acaba e começa. Então, pensando nisso que a gente pensou esse slogan. Débora, obrigado, Schneider, por essa primeira resposta assim, muito esclarecedora, bem pertinente para esse momento. Daqui a pouquinho, Débora, a gente vai se aprofundar mais nos projetos que você desenvolve ligados à Rede de Bibliotecas pela Paz. Mas antes eu queria que você desse a sua opinião, a tua percepção em relação a uma Bienal como esta que é realizada aqui em Pernambuco já há 13 anos. Ok, olá a todos os que acompanham a Opinião Pernambuco. Eu agradeço aqui o convite também para participar. Em princípio, eu quero dizer, para fazer um link com o que disse Schneider, ele tem toda a razão, eu concordo que eu acho que é um começo de século, na verdade. Por quê? E por quê? Eu acho que é porque a gente percebe que precisa se ter uma mudança de paradigma. Então, a questão do meio ambiente, a questão como a gente trata o nosso planeta, e aí inclui também o próprio processo que a gente do vírus e da forma como a gente trata
o planeta em si, e isso acaba resvalando na própria saúde dos próprios humanos e dos animais, e a questão também do combate à desigualdade. Eu acho que são dois paradigmas que a gente precisa entender que são esses que estão marcando essa grande mudança. A gente não pode continuar com essa pandemia, ficou bem evidente a diferença e as desigualdades sociais, o quanto que os que sofreram as consequências dessa doença, dessa pandemia, foi maior para quem está nas condições economicamente sociais mais desfavorecidas, né? Em relação à Bienal, eu acho que primeiro eu quero parabenizar, eu acho que Schneider, Rogério, toda a equipe, é uma coragem muito grande eles terem feito, até eu, que sou muito otimista, passei muito tempo tão descrente que a gente queria que acontecer a Bienal de Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem sempre de 2 em 2 anos e a gente está meio sem saber se aconteceu ou não. Eu acho que Pernambuco realmente merece essa festa literária, e acho que eles têm tentado assim ampliar, modernizar, atualizar a forma como a gente chega ao público. A questão da Bienal para a formação do leitor é super importante. Eu acho que é uma festa da cidade. Quanto mais a gente conseguir envolver a sociedade, melhor. E eu acho que a programação da Bienal cumpre esse papel. Schneider. E aí foi um grande desafio trazer essa Bienal para o Centro de Convenções, como aconteceu nas versões anteriores, né? Só que agora dentro de um contexto que ainda é um contexto de pandemia. A gente não pode dizer que a pandemia encerrou completamente. E o desafio maior talvez tenha sido exatamente fazer essa coisa híbrida, essa coisa mesclada entre ter um público presente e outras pessoas poderem acompanhar de casa. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa compreensão de que deveria ser dessa forma, né? O que significou o projeto ser elaborado, ser estruturado com essa configuração. Valdir, uma preocupação da gente é lembrar o tempo todinho, olha, a pandemia não acabou, ir para a rua é perigoso, talvez seja mais seguro do que há alguns meses atrás, mas é muito perigoso ainda. Mas, de alguma forma, também, até a gente pensou justamente nas pessoas que ainda não se sentem completamente seguras para sair de casa. A gente montou essa programação, é uma programação online muito grande, acho que a gente tem 4 a 5 mesas por dia, que as pessoas podem assistir de casa, e tem essa chance, né, também de estar no evento, de circular. O evento ele tem uma preocupação com as medidas de segurança, que são possíveis nesse momento, mas a Bienal, para além de ser uma feira de venda de livros, tá, um grande questão de comércio, ela sempre tem uma preocupação muito grande de formação. E por ter uma preocupação muito grande de formação, era indispensável que a gente mantivesse uma forte programação online, para que justamente essas pessoas que não se sentem seguras ainda para sair de casa, e não somente as pessoas se sentem seguras para sair de casa, nem todos os autores se sentem seguros. Assim, a gente é uma Bienal internacional, a gente tem autor, a gente tem nomes de Portugal, nomes da Argentina, as pessoas não estão viajando ainda. É aquela coisa que a gente estava conversando um pouco antes, né? A ideia de locomoção que a gente tinha há um ano atrás, ela se espatifou. Por mais que esteja muita gente viajando ainda, a gente ainda não sabe direito o que é que vai dar nisso. Então, assim, a gente montou uma Bienal possível dentro dessas possibilidades. Essa perspectiva da gente, ela começou a mudar, sobretudo em dezembro do ano passado, porque a gente tinha programado a Bienal, a produção da Bienal, um grande evento pelos 100 anos de Clarice Lispector, que ia ser presencial, ia ter presença de autores e tal, e tal, e tal. Mas, claro que caiu por água abaixo, né, na metade do ano, mas a gente disse assim, vamos fazer, vamos arriscar ver uma fórmula, e aí a gente fez 2 dias, em dezembro passado, que foi os dias de nascimento e morte de Clarice, uma série de lives, deu super certo. E eu acho que isso aí foi uma espécie de laboratório para o que viria a ser a Bienal. E lembrar que em outubro do ano passado, em dezembro do ano passado, a gente não tinha a menor ideia se conseguiria fazer uma Bienal esse ano, como estariam as coisas. Mas a gente teve a sorte também da Bienal acontecer no final do ano e no período que a vacinação
que é a nossa grande salvação da cena, diante desse país tão negacionista, ter avançado e as pessoas estarem podendo se locomover um pouco mais. Ok. Débora, um grande desafio de quem trabalha com literatura, de quem trabalha com educação, né, dos gestores públicos, é exatamente fomentar, fortalecer, ou seja, criar caminhos para que o acesso à leitura ele se torne algo cada vez mais presente na vida dos brasileiros, de todas as idades. E aí, quando a gente traz uma Bienal, ela já faz parte um pouco, né, dessa proposta, dessa ideia. O próprio Schneider colocava, nós estamos preocupados com a formação do leitor. Você, como é uma pessoa totalmente inserida dentro desse contexto, qual a tua percepção sobre esses eventos em relação à formação de leitores? Olha, a minha experiência como formação de leitor, em 2016, eu fiz o primeiro seminário Biblioteca nas Escolas. Então, eu entendi que eu tenho uma editora também, a editora Kubizak, que eu dirijo, e esse seminário foi justamente porque eu acredito que a biblioteca pública, a biblioteca escolar é a porta de entrada, principalmente num país como o nosso, né? Quando muitos brasileiros ainda não tiveram acesso à leitura, ao hábito de ler. Então, uma biblioteca escolar, você poder disponibilizar livros, a forma mais democrática de se disponibilizar livros é através da biblioteca, das bibliotecas públicas e das bibliotecas escolares. Então, eu acredito que o trabalho da formação ele começa muito cedo, na escola. As bibliotecas públicas, por sua vez, eu acho que vou ter uma oportunidade de falar no segundo bloco de como funciona nossa rede de bibliotecas, mas eventos como esse, eu acho que eles, e ainda por cima, com esse entendimento da formação do leitor, que eu sei que a Bienal tem, eles só contribuem. Agora, o que eu até foi uma tentativa, e eu posso falar um pouco depois também, um pouco da participação, por exemplo, das bibliotecas públicas, já na última Bienal, na última Bienal a gente participou ativamente, a Bienal foi para dentro das bibliotecas do Compaz. Então, esse tipo de modelo é interessante, porque a gente tem que pensar na nossa realidade, a gente não tem que copiar os modelos europeus nem americanos, a gente tem um país peculiar, com nossas necessidades peculiares, com as nossas necessidades específicas de formar leitores. Então, eu acho que o caminho que a Bienal está indo é o correto. Eu tive a oportunidade de participar, como eu disse, na última, aliás, não foi nem na última, acho que foi na penúltima Bienal, com a participação das bibliotecas, porque a gente polariza, de qualquer forma, o Centro de Convenções é um lugar central, é um lugar onde, de alguma forma, quem está é a classe média e a elite que frequenta. E aí a gente precisa realmente tratar a formação do leitor de forma ampla, de forma espraiada na cidade. Mas a Bienal já contribui com isso, com certeza. Maravilha, Débora, maravilha, Schneider. A gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a Bienal e sobre acesso à leitura dentro do Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a Bienal e sobre acesso à leitura. Débora Echeverria, que é gerente de articulação e planejamento da Rede de Bibliotecas pela Paz da Prefeitura do Recife, é nossa convidada. E também estamos recebendo, de forma remota, o Schneider Carpegiani, que é curador da Bienal. Schneider, às vezes as pessoas dizem, caramba, esses eventos literários, eles parecem estar acontecendo para levantar dinheiro, levantar fortunas para os realizadores, mas algo muito mais profundo do que simplesmente se pensar na venda do livro. E você já tocou num ponto aí, que é o de formação do leitor, né? Ou seja, quais são, na verdade, os ingredientes que acabam dentro dessa organização que a gente chama de Bienal, né? A que se pretende, né? O que se pretende quando se realiza uma Bienal, em termos de formação do leitor, em termos de desenvolvimento da cadeia criativa e produtiva do livro, da literatura, e em termos, inclusive, também de venda, né? De aquecimento para esse mercado. Olha, uma coisa que eu fiquei pensando, e eu acho, e esse raciocínio ele faz completamente sentido. Infelizmente, a gente tá num modo de produção capitalista. Tudo acaba sendo para uma questão de consumo, seja uma Bienal do Livro, uma Flip,
o que quer que seja, mas assim, uma festa literária, uma festa literária que de alguma forma acaba sendo um nome entre aspas também para uma feira de livros, porque na verdade o que se faz ali é justamente botar nomes na vitrine para que se venda. Mas assim, a gente sempre tenta num evento como esse, apesar de ter esse lado comercial, claro, e há uma preocupação muito grande disso, de fazer com que as pessoas se interessem pela leitura, ou não necessariamente pela leitura, mas assim, ou que acorde as pessoas em relação a temas que tenham a ver com o presente. Por exemplo, a gente pensar no caso da Bienal. A Bienal, acho que ela entendeu, mesmo antes desse tudo que aconteceu no ano para cá, e a gente está com essa programação online grande, ela já compreendeu que um evento como esse ele não pode ser estático. Tanto a Bienal, nos últimos anos, ela tem acontecido em bibliotecas, indo para bibliotecas de periferia, com também eventos virtuais, mesmo antes da pandemia, e agora com a questão da pandemia, ela tem ocorrido, né? Tem essa programação que está oferecendo para quem está em qualquer lugar do mundo, pode ter uma programação rica, diversa. Eu acho que isso ajuda também. Tem um lado comercial da venda do livro, mas tem um lado de debate muito forte. Nessa semana toda, quem acompanhar os canais da Bienal vai ver debates com nomes de ponta sobre diversidade, pandemia, sobre negacionismo, ou seja, todos os assuntos, na verdade, que são ligados ao universo literário. Então, eu acho que é isso, né? Como a gente não pode fugir do mundo capitalista, é tentar transformar ele da melhor forma possível e fazer da Bienal um evento, acho que todos os eventos literários, na verdade, de formas que mobilizem as pessoas e mobilizem em relação ao presente. Eu acho que essa é uma preocupação da gente o tempo inteiro, assim. Ok. Débora, o tema do programa é Bienal, mas é também acesso à leitura. Então, assim, a gente passa a palavra para você falar um pouco sobre o projeto que você desenvolve, esse projeto que incrementa, né, o acesso das pessoas e do livro às bibliotecas. Bem, as bibliotecas da Rede Biblioteca pela Paz, elas fazem parte, 4 delas, nós temos hoje 7 bibliotecas. 4 delas fazem parte do Complexo Compaz. Em 2016, quando foi inaugurado o primeiro Compaz, o Compaz Eduardo Campos, o secretário Murilo Cavalcanti, que inspirou-se no projeto de pacificação e de reconstrução da malha social de Medellín, baseou-se nas bibliotecas Parque de Medellín para criar o Compaz. Na verdade, as bibliotecas Parque foram as inspiradoras desse processo, desse projeto. Então, a ideia é que as bibliotecas, além de ser um espaço de formação do leitor, um espaço de acolhimento, seja um espaço de prevenção à violência. Então, são 4 bibliotecas dentro do Compaz, 2 bibliotecas são bibliotecas dos anos 50 do século passado, a Biblioteca Popular de Afogados e a Biblioteca Popular de Casa Amarela. Elas foram incorporadas, elas eram da Secretaria da Educação na época, foram incorporadas à Secretaria de Segurança Urbana, atual Secretaria de Segurança Cidadã, que mudou com o governo com a prefeitura dessa gestão de João Campos, foram incorporadas a essa rede, e a biblioteca, muita gente acha muito estranho quando a gente diz que a rede de bibliotecas de Recife faz parte da Secretaria de Segurança Cidadã, mas isso faz parte de um plano maior, que engloba a formação do leitor, mas também a prevenção à violência. Então, quando eu entrei, em 2016, inaugurou a primeira biblioteca da rede, que na verdade era a terceira, porque já existiam 2 que foram requalificadas e incorporadas. Foi inaugurada a biblioteca do Compaz Ariano Suassuna, que foi quando eu entrei para gerenciar a rede como um todo. E aí o que é que a gente observou? É que no início se trazia muita criança de colégio, dos colégios, para vir, no momento do colégio, para ir para a biblioteca. E aí então eu disse, gente, eu acho que não é o caminho, a gente precisa trazer essa criança no contraturno escolar. Na verdade, as bibliotecas elas atendem desde a primeira infância até idosos. Mas nesse foco para criança e para jovens, a ideia era que essa criança ela viesse com autonomia, ela viesse com as próprias pernas. Ela não tivesse que ser trazida pela escola, porque se trazida pela escola, ela acaba que nunca cria esse vínculo. Então, a gente criou uma coisa que a gente chama de atividades permanentes. São atividades com arte-educadores, cada biblioteca dessa tem 3 arte-educadores, onde a gente criou atividades
permanentes na área de mediação de leitura, todas permeando a mediação de leitura e a contação de história e o estímulo à leitura, mas tem mais de 20 atividades compondo a grade total de atividades. Não é que a gente ofereça as 20 atividades em todas as bibliotecas, porque isso varia muito da habilidade de cada arte educador, o que a gente oferece. Mas o que é que a gente quer que aconteça? Essa criança, ou esse jovem, ou até os idosos, eles se matriculam na biblioteca em fevereiro e frequentam essas atividades uma vez por semana durante o semestre inteiro. Em julho, eles encerram, tem uma colônia de férias, e em agosto retoma. Isso não significa que ele não pode ir todos os horários e ficar, se quiser, de 9 às 10 da noite, que é o tempo que a biblioteca funciona. Então, o que a gente faz com isso é que criar um vínculo entre essa pessoa que frequenta e a biblioteca, para que ela passe a biblioteca fazer parte constituinte daquela pessoa. É isso. Quando Débora fala nessas bibliotecas e fala nesse acesso dos alunos, né, dos estudantes em diferentes horários, a gente está falando aí de algo que foi pensado originalmente, né, por alguém que desenvolveu uma narrativa, seja uma narrativa ficcional, seja um ensaio, enfim, né, e são essas pessoas que vão para a Bienal. Para essas pessoas irem para a Bienal, existem alguns critérios, e aí, Schneider, mais importante até nesse momento é você destacar como que se montou essa programação, né, e por que a gente está tendo esse elenco de pessoas tão importantes este ano, e como o tempo já está avançado, pode até citar também já a questão dos homenageados, no caso, Paulo Freire e a Cida Pedrosa. A gente estava falando aqui da questão de formação de leitura, só um parentezinho, que eu acho que eu sempre gosto de lembrar, é que toda vez que eu vou falar sobre a Bienal, alguém pergunta sobre formação de leitor, né? A importância da formação de leitor, e sempre se fala a formação dos jovens leitores. Eu gosto de responder sempre que, na verdade, a gente está formando leitores, independente de idades. E até porque, se você pensar, é curioso porque, assim, as pessoas mais jovens são as pessoas que eu mais vejo lendo. As pessoas de 30, 40 anos, mais ou menos da minha faixa etária, são as pessoas que eu menos vejo ler. Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala em formação de leitores, a gente tem que sempre pensar nesse arco mais amplo. Sempre há tempo, sempre há um momento de formar leitores. Primeiro, sobre o Paulo Freire, eu acho interessante lembrar, porque é meio óbvio a gente querer homenagear Paulo Freire, não só pelos 100 anos dele, como também por esse processo, né, absurdo, tentativa de cancelamento, de apagamento que ele está sofrendo nos últimos tempos. Logo que eu pensei em sugerir o nome de Paulo Freire para a Bienal, a gente fez uma programação anterior ao começo da Bienal, de maio até setembro, onde a gente recebeu escritores para falar sobre Paulo Freire. E um desses autores foi o Jefferson Tenório, um escritor carioca, radicado no Rio Grande do Sul, que escreveu um dos grandes romances do ano passado, que é O Avesso da Pele. E ele havia escrito um trecho, uma crônica, na coluna dele, no Zero Hora, falando da importância de Paulo Freire em meio à pandemia. E ele fez uma pergunta no título, ele fez não uma pergunta, mas ele fez um título na coluna dele que eu acho que diz muito sobre o porquê homenagear Paulo Freire para além do óbvio, que é o seguinte: sem Paulo Freire, nossa tragédia teria sido bem pior. Eu acho que isso resume muito bem. E no caso da Cida Pedrosa, a gente tem, ela é uma autora que está há décadas fazendo uma militância literária absurda, com uma produção super de qualidade, e parece que o Brasil só descobriu ela em dezembro passado com o Jabuti. Mas a obra de Cida, ela já vem aí desde os anos 80. E Cida, eu acho que ela dialoga muito bem com Paulo Freire, porque Cida ela é uma artista da militância. É impossível a gente falar de Cida Pedrosa sem falar também de uma militância, sobretudo em relação ao feminismo, né? Temos pouquinho tempo agora, viu? Só dá para nossas palavrinhas finais. Então, Débora, 1 minuto para você aí fazer sua despedida. Bem, eu me despeço aqui, mas a minha mensagem
que eu gostaria que todo Recife conhecesse as bibliotecas, né? São bibliotecas da cidade. Eu acho que é engraçado que, apesar de já estarmos desde 2016, eu ainda vejo tanta gente que não sabe, que não conhece, que não sabe o trabalho que a gente faz. Então, eu convido a todos para conhecerem as bibliotecas do Compaz Ariano Suassuna, que fica no Cordeiro, a biblioteca do Compaz do Helder Câmara, que fica no Coque, na comunidade do Coque, a biblioteca do Compaz Eduardo Campos, fica no Alto Santa Terezinha, e a biblioteca do Compaz Miguel Arraes, que fica na Caxangá. E temos também a biblioteca de Afogados e a biblioteca de Casa Amarela, e uma bebeteca que a gente inaugurou em dezembro no Geraldão, que é para crianças da primeira infância. Bem, é isso, o tempo é pouco, se eu tivesse mais tempo, falaria muito mais das bibliotecas. Espero vocês. Sim, com certeza, com certeza. Schneider, muito obrigado também pela participação. Obrigado. Só queria convidar todos para conferir a programação da Bienal, seja presencialmente e no Centro de Convenções, ou com a plataforma da Bienal, no site, que está hospedada dentro do site da Bienal. Obrigado, okay. Obrigado a todos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Schneider Carpegiani, curador da Bienal. Obrigado, Débora, diretora, editora da Cubizar, que também aqui está representando a Rede de Bibliotecas pela Paz. A todos e todas que nos acompanharam, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.